Pois bem, pessoal, olha só, notícia muito chata, muito triste aí, morreu então nessa noite do dia 21 para o dia 22, a ex-jogadora e campeã olímpica Valesca, né, que caiu do 17º andar de um prédio em São Paulo e muito provavelmente cometeu suicídio. A polícia ainda está investigando, mas tudo indica que foi suicídio, tá? E eu gostaria de abordar especialmente esse assunto agora, nesse mês, onde a gente aborda esse assunto no Setembro Amarelo, né, a respeito da prevenção do suicídio e doenças psiquiátricas de modo geral, tá bom? Agora, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, olha só que dado aqui assustador. Segundo, né, alguns dados apontados pela Câmara dos Deputados, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no Brasil. Então, na verdade, essa epidemia ela é muito maior do que a gente imagina, tá? Muitas vezes a gente fica falando de outros assuntos que também são importantes, é claro, mas esquece de olhar para esses dados aqui, tá? Agora eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você sabe o papel do exercício, principalmente da musculação, nessa prevenção? Eu vou contar para você, vem junto comigo. Olha só que interessante, pessoal. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês aqui apontam que a inflamação do organismo, seja ela causada por uma doença infecciosa ou, por exemplo, pelo estado do indivíduo, né, como, por exemplo, obesos, por exemplo, que possuem uma inflamação crônica, podem aumentar as chances, por exemplo, de inflamação do cérebro de modo geral. E isso, né, é associado, por exemplo, com algumas doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a depressão, tá? E esse outro estudo que eu estou apontando para vocês aqui, tá, mostra o seguinte, tá? Fala o seguinte, que o músculo, ele é um órgão endócrino que secreta miocinas, por exemplo, né? Então, quanto mais músculo você tiver, por exemplo, mais miocinas você vai conseguir secretar e ela não atua, né, regulando a inflamação somente no músculo, mas em outros órgãos, como por exemplo no cérebro também, tá? E eles comentam, inclusive os autores, né, especialmente que o exercício pode ajudar, especialmente nessa desinflamação dos órgãos de modo geral, né, dentre eles o cérebro. Olha que interessante. Então, apesar de não existir um estudo que aponte exatamente que o exercício físico desinflama o cérebro, né, e é capaz de reduzir, por exemplo, a depressão, dentre outras doenças psiquiátricas, né, há evidências que apontam nesse sentido, tá? E se você gostaria de aprender um pouco mais a respeito de montagem de treino para musculação, não deixe de conhecer o meu livro de musculação, Como Montar Treinos de Musculação em 7 Passos, tá bom? O link está por aqui em algum lugar ou na bio, beleza? Te vejo no livro, até lá.